Contato, Quesada, com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Tudo bem, presidente? Boa noite. Tudo bem? Um prazer enorme falar com vocês, né, Quesada e Pretzel. E vamos lá, o Flamengo hoje nos deu uma grande alegria. O prazer é todo nosso. Lhe surpreendeu o resultado ou o senhor, como um flamenguista, o senhor imaginava que o Flamengo não ganharia do Chelsea? Não, eu acho que os rubro-negros têm sempre que ter esperanças, né? E eu não vejo, né, o próprio jogo mostrou que, né, o Chelsea é uma excelente equipe, mas o Flamengo também é, né? E acho que eu pelo menos não me surpreendi, não. O senhor acredita que o time brasileiro possa disputar o título? Porque quando surgiram os 4 brasileiros sorteados, a gente sempre falou só em Flamengo e Palmeiras. Não citamos praticamente Botafogo e Fluminense. O Botafogo pela dificuldade do grupo. E o Fluminense também pelo futebol que vinha apresentando. O senhor está surpreso com o momento dos brasileiros, presidente? Olha, efetivamente, por enquanto, os brasileiros estão invictos, né? Não tiveram nenhuma partida ruim, inclusive, todos os 4 têm atuado muito bem. E eu acho que, baseado nesse início aí, dá pra gente ter esperança que os brasileiros disputem o título, sim. Quem sabe até uma final brasileira. Olha, otimismo total. Confirmado o gol do time tunisiano, Esperance 1, Los Angeles 0 neste momento, 27 da segunda etapa. Leandro Quesada, presidente Eduardo Bandeira de Mello, que pra nós ajustou a vida do Flamengo, né, Quesada? E, bom, parabéns pela vitória, né? Porque como flamenguista rubro-negro deve estar super feliz. A gente tá voltando da Filadélfia agora, viu, Bandeira? Que resultado, né? Que jogo do Flamengo, que jogo histórico para o futebol brasileiro. Não, eu tô voltando. Você tá voltando, acho. Eu tava na Filadélfia, eu tô voltando para New Jersey. A propósito, o senhor não vem para os Estados Unidos para acompanhar o Flamengo, se tiver uma fase derradeira? Rapaz, a questão é que o recesso parlamentar, né, só começa no final de julho. Então eu tenho que trabalhar. Né? Fui me meter nessa coisa agora de ser deputado, então tem que, né, não dá para matar a aula, né? Então eu estou acompanhando daqui mesmo. Mas é mais fácil ser deputado agora, ou ser presidente Bandeira, de clube, presidente? Desculpe, se é mais fácil ser deputado ou ser presidente? Olha, o deputado normalmente ele é avaliado de 4 em 4 anos, né? O presidente do clube é toda quarta, todo domingo. Isso aí. Fica à vontade, Quesada. Agora, o Pretzel, a gente tem usado o nome do Bandeira de Mello como o sinônimo de uma gestão financeira saudável. Eu estava no Rio de Janeiro quando eu vi esse último processo, trabalhando na Fox, inclusive, fui morar no Rio, e eu vi esse último processo aí do Bandeira, deixando a situação do Flamengo muito tranquila financeiramente, pavimentando aquilo que depois a gente viu no time conquistando tudo, né? Conquistando o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, com vitórias dentro do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, enfim, não é? Um Flamengo que se organizou ali nas finanças e conseguiu, a partir daí, se transformar, né, nesse clube que é hoje, ao lado do Palmeiras, as 2 grandes referências em termos de gestão. E aí, viu, Bandeira, várias vezes quando a gente fala do Corinthians, né, Pretzel, agora a gente está falando do São Paulo e do Santos também, a gente sempre fala, poxa, por que não contrata o Bandeira para tentar dar uma solução para as finanças desses clubes, né? O Bandeira virou esse sinônimo, né, Pretzel? Isso é muito curioso, né? Agora eu não sei como é que o Bandeira recebe isso, de repente, quando acabar essa vida parlamentar, de pegar um projeto, por exemplo, como o do Corinthians, que tem uma dívida de 2,5 bilhões, Bandeira. Olha que coisa absurda. A dívida do Flamengo não era desse tamanho, mas era uma dívida grande, né? Gigantesca naquele momento. O valor do dinheiro também era outro, né? É verdade. Na realidade, Toparia? Olha, eu já fui até convidado publicamente, inclusive, tá? Então eu não estou cometendo nenhuma inconfidência aqui. Mas eu também não vejo problema nenhum em um torcedor do Flamengo trabalhar no Corinthians, nem um torcedor do Corinthians trabalhar no Flamengo. Né? Isso acontece frequentemente. Agora, no meu caso particular,
eu acho que a paixão fala muito mais alto, né? Então, embora acho que não é só uma questão profissional. Tá, enquanto era presidente do Flamengo, eu tinha diretores lá, executivos trabalhando comigo que não torciam para o Flamengo, né, mas que enquanto estavam lá, né, em razão da sua integridade profissional, da sua competência, eram tão rubro-negros quanto eu. Como eu conheço vários rubro-negros que trabalham em outros clubes. Tá? Então isso eu não vejo problema nenhum. De vez em quando eu recebo uma sondagem ou até um comentário assim de um torcedor e eu fico muito lisonjeado com isso, fico muito feliz, que é um sinal de reconhecimento de um trabalho. Mas sinceramente, assim, um clube como o Corinthians, que é um rival direto do Flamengo, né, eu não me sentiria muito bem de exercer essa função. Mas eu conheço vários corintianos que podem fazer tão bem quanto eu fiz no Flamengo. Agora, presidente, o Fred Luz, que o senhor conhece, foi contratado para dar uma consultoria e não aguentou ficar no Corinthians. Ele lhe falou alguma coisa? Ele lhe falou alguma coisa? Houve um prejuízo contra ele? Alguém quis prejudicá-lo? Ele revelou alguma coisa para o senhor? Olha, o Fred é muito meu amigo, é uma pessoa extremamente competente, uma excelente pessoa, né, e quando ele assumiu no Corinthians, me perguntaram o que eu achava. Eu falei, olha, ele é ótimo, ele é excelente. Agora, para que a coisa dê certo, ele vai precisar ter muito respaldo, né, dos dirigentes do clube e também da torcida, porque quando nós fizemos o trabalho que nós fizemos no Flamengo, nós tivemos um respaldo que eu agradeço até hoje da torcida do Flamengo, que entendeu que a gente precisava fazer sacrifício, eles se dispuseram a sofrer. E no caso do Fred, ele precisaria da mesma coisa no Corinthians e aparentemente ele não teve. Eu não tive oportunidade ainda de conversar com ele assim em detalhes, mas o fato é que eu não tenho a menor dúvida que ele poderia fazer muito mais do que ele acabou fazendo, porque efetivamente ele ficou lá acho que uns 2 meses no máximo. Né? Exatamente. Agora, já passo para ti, Quesada, o BAP, que é o novo presidente, eu sei que o senhor apoiou um outro candidato na eleição, ele vive reclamando que o Flamengo foi prejudicado na questão das ligas, né? Tá reclamando de cotas de TV, ele reclama de tudo, né? E ele não pretende se unir a nenhum clube, que ele quer o Flamengo independente, né? O senhor acha que o Flamengo está em boas mãos? E o senhor acha que o legado do Rodolfo Landim foi bom para o Flamengo? Olha, todo mundo sabe que eu não tenho assim uma boa relação, né, com nenhum dos dois, né? Mas com a atual administração, pelo menos o vice-presidente geral e jurídico é muito bom, é meu amigo, trabalhou comigo, foi meu vice-presidente jurídico, né, que é o Flávio Wiedemann, e eu espero que ele tenha voz, né, e a opinião dele possa prevalecer quando, no caso de haver algum problema, principalmente da área dele, né, e nesse sentido eu fico mais tranquilo, né, sabendo que tem o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo também é uma pessoa de bem, uma pessoa que está preocupada inclusive com vamos dizer, a democratização das decisões no clube. Então, nesse sentido, eu fico com esperança de que o Flamengo entre numa rota ainda mais positiva, principalmente baseado nessas pessoas, né, não necessariamente no comandante. Quesada. Eu queria saber do Bandeira ainda sobre aquela passagem importante no Flamengo, né? Qual foi o tamanho da frustração de ter ajeitado a casa e depois não ter conseguido usufruir da casa bem montada? Qual foi o tamanho da frustração? Porque... Nenhuma. Certo? Nenhuma? É o Alexandre ou é o Leandro? É o Quesada, o Quesada. Quesada não teve frustração nenhuma. A gente sabia que a gente estava trabalhando com visão do futuro. E quem disse que eu não usufruía? Estou usufruindo como torcedor. Hoje mesmo eu assisti a partida, né, junto com um grupo de torcedores e foi maravilhoso. Tudo que o Flamengo conquistou antes da minha passagem pelo clube e depois, eu considero o meu também. Eu sou torcedor, eu sou um dos 45 milhões de rubro-negros.
Então, em 1981, quando nós fomos campeões do mundo, né, eu não usufruí sim, até hoje eu tenho saudade daquele timaço. Agora, presidente... É um gentleman, é um gentleman, eu gostaria dele... Eu não seria gentleman assim, não, viu? Eu daria uma outra resposta, porque, não, eu sou diferente, mas eu queria... Né, porque ele fez o mais difícil, que foi organizar as finanças, né? Isso. Essa é a parte mais difícil de um dirigente. Era o que precisava ser feito naquele momento. Né? Claro, então, se a gente não tivesse feito sacrifício naquele momento, nós não estaríamos provavelmente, né, na situação que nós estamos hoje. Então, foi necessário muito sacrifício, foi necessário, inclusive, fazer uma adaptação no estatuto para que a gente pudesse ficar, assim, livre da possibilidade da gente voltar a ter daquelas delinquências gerenciais que a gente via no passado e que vê em outros clubes, né? Então, tudo isso foi um trabalho que foi feito, que foi extremamente necessário. As pessoas perguntam, por que o Flamengo não usou o dinheiro das luvas da Globo, do contrato que nós assinamos no final de 2016 e 2017 para valer a partir de 2019? Por que não usamos isso para reforçar o clube? Porque dinheiro de luvas não se usa para isso. O dinheiro de luvas é uma receita não recorrente. Então nós usamos para pagar dívidas, usamos para terminar o centro de treinamento, que é a coisa certa a fazer. Se você fizer sempre a coisa certa, você pode ter certeza que no longo prazo você vai se beneficiar. Presidente, o Botafogo virou SAF e ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro. Nunca tinha ganho a Libertadores. O senhor seria a favor de uma SAF no Flamengo? E quanto vale o Flamengo hoje se quiser chegar um bilionário aqui para comprar o Flamengo? Olha, não tem preço. Tá? Eu sou totalmente contra a SAF no Flamengo. Eu entendo o caso do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, do Bahia, né, de outros clubes que se transformaram em SAF, Atlético Mineiro e tal. Entendo e acho que em alguns casos não havia outra saída. Mas no caso do Flamengo, sou totalmente contra. O Flamengo conseguiu fazer o seu dever de casa, sendo uma instituição, uma associação civil sem fins lucrativos, e eu não vejo o que a gente tem a ganhar se transformando em SAF. Né? O Flamengo tem um patrimônio que não é contabilizado, que vale muito mais do que o patrimônio que está contabilizado, que está registrado, que são os torcedores do Flamengo. Você monetizando uma torcida de 45 milhões de torcedores, agindo com competência, agindo com transparência, você tem muito mais a ganhar do que tendo um dono e ficando sujeito aí aos humores desse dono. Perfeito. O novo estádio sai mesmo ou foi uma megalomania do presidente Landim? Olha, isso daí eu precisaria ver as contas, isso daí nunca foi demonstrado assim, você sabe que eu não sou irresponsável, tá? Então, para ver se aquele projeto do estádio do gasômetro é um bom projeto, eu precisaria estudar ele a fundo, e eu não tive condições para isso ainda. Eu acho que tem uma série de questões que ainda não foram bem explicadas, que... Por exemplo, sobre as responsabilidades que o Flamengo, como vencedor do edital, teria em relação à adequação do sistema viário, à relocalização das tubulações de gás e da descontaminação do terreno. Eu acho que isso merece, né, um estudo aprofundado, e a partir daí a gente vê se é um bom negócio ou não. Se não for, aí poderia se partir para um outro projeto, tá? E o Flamengo ficaria como dono daquele terreno que tem um valor comercial. Tá? Então, aquela coisa, né? Não dá para cravar foi bom ou não foi bom, foi eleitoreiro ou não foi eleitoreiro, do ponto de vista do clube ou do ponto de vista da prefeitura. Tá? Mas, como tudo na vida, a gente tem que estudar, tem que fazer conta, e aí sim a gente chega a uma conclusão fundamentada. Quesada, para fechar? Pois não. Uma última pergunta para o Bandeira. A gente falou do Corinthians, né, dessa proposta e tal, mas aí tem uma... Desculpe, deu uma picotada. Tá oscilando porque ele está em deslocamento. Eu fecho então com o senhor aqui. O senhor usou a seguinte frase. Voltou agora, deixa eu ver. Vamos ver. Fala, Quesada.
Não. Então, a minha pergunta é a seguinte: como equacionar a situação de um 2,5 reais? Não dá. Realmente tá picotando, Só tá entendi oscilando. como equacionar. Como equacionar, eu acho. Não ouvi mais. Como equacionar, eu acho que ele quis dizer a dívida do Corinthians, 2,5 bilhões, na sua opinião, num clube como o Corinthians. É basicamente isso. Oscilou aqui, picotou, mas o sentido era esse. É um problema difícil, como era difícil do Flamengo. Tá? Eu acho que o Corinthians tem o que é essencial para encaminhar a solução, que é uma torcida enorme. Tem uma torcida que não é tão grande quanto a do Flamengo, mas é uma torcida toda concentrada, né, na região sudeste, né, no maior estado da federação. Então, trabalhando assim, com competência, com transparência e fazendo sacrifício, eu não tenho a menor dúvida de que o Corinthians pode resolver o problema da sua dívida. Agora, não dá para imaginar que isso vai ser resolvido de uma hora para outra, né? E que vai ser resolvido sem nenhum tipo de sacrifício esportivo, social da parte do clube. Mas é perfeitamente possível. Se nós estivéssemos falando de um clube sem torcida, de um clube que não tenha a tradição e o poderio do Corinthians, eu poderia dizer que era muito mais difícil. Mas o Corinthians tem saída, assim, não tem a menor dúvida. Para a gente fechar, o senhor é deputado e usou uma frase agora na entrevista: fui me meter nesse negócio de ser deputado. Aí eu pergunto para o deputado Eduardo Bandeira de Mello, flamenguista fanático, como que o senhor vê um jogador do Flamengo hoje ser denunciado por envolvimento em apostas esportivas, ainda estar jogando, e o Ministério Público tê-lo denunciado, mas ele está jogando normalmente, inclusive fez gol hoje. Como é que o senhor, como deputado e flamenguista, vê esse tipo de coisa? Olha, não existe nenhuma, que eu saiba, não existe nenhuma determinação judicial impedindo que ele exerça a sua profissão ainda. Né? Se ele vier a ser considerado culpado, se for punido e tiver que interromper a sua carreira, ou seja definitivamente, seja transitoriamente, aí a lei tem que ser cumprida. Né? Eu, como torcedor, vou ficar muito saudoso, porque efetivamente ele está fazendo a diferença, é um jogador excepcional, e se ele se meteu nessa furada, eu tenho certeza que foi uma coisa absolutamente irracional, que não dá para entender o que leva um jogador vamos dizer, da categoria, do poder de fogo do Bruno Henrique, de se meter nessa situação. Se fica provado que ele se meteu mesmo, nada a fazer. Ele tem que cumprir o que for determinado a ele. Muito bem. Presidente Eduardo Bandeira de Mello, muito obrigado por nos atender nesta sexta-feira. É sempre um prazer conversar com o senhor. O senhor sempre com muita consideração conosco, e sempre que pudermos, vamos ligar para o senhor, que é sempre muito bom conversar com o senhor. Um grande abraço aí. Um grande abraço, prazer, estarei sempre à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal, ex-presidente do Flamengo, e que ajeitou a situação do Flamengo. Estabilizou